Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do 40º Encontro Regional de Botânicos e 11ª Jornada Capixaba de Botânica, promovida pela Diretoria Regional Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo da Sociedade Botânica do Brasil. Também gostaria de agradecer o convite feito pela doutora Luciana Dias Tomás, coordenadora desta mesa redonda. Eu sou professora Cláudia Helena Carneiro, do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Eu vou colaborar com esse evento, com a minha palestra Vivenciando a Botânica no Ensino Remoto, um relato de experiência, que faz parte da mesa redonda Experiências da EAD no Ensino de Botânica. Espero que gostem. Antes de mais nada, para a gente começar a nossa conversa, todos os relatos que serão feitos aqui serão provenientes principalmente daquilo que eu estou passando desde o momento em que nós nos encontramos em quarentena. Não dá para iniciar a palestra e a nossa conversa sem definir, sem falar um pouco sobre esses 4 termos. Então, nós temos aqui a educação à distância, a educação online, o ensino remoto emergencial e o ensino híbrido. Muitos acreditam que são sinônimos, mas, na verdade, eles são totalmente diferentes. Apesar de um ou outro ser uma modalidade de ensino que acaba se confundindo, cada um tem as suas características e as suas peculiaridades. Inicialmente, então, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre a educação à distância. Ela é uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, conhecidas popularmente como as TICs. E através disso, essa comunicação acontece, então, com os estudantes, tutores e professores, e para fazer, para desenvolver atividades educativas em lugares e tempos diversos. Como característica também, ela possui um modo de funcionamento com uma concepção didático-pedagógica própria. Ela abrange vários conteúdos, atividades, tem um design específico, adequado às suas necessidades e às características à área de conhecimento em que ela está sendo proposta. Assim como ela atende às características específicas também de determinados cursos e determinadas ações. E, enfim, tudo isso contemplando um processo avaliativo do discente. Em relação à educação online, ela pode ser definida como um conjunto de ações de ensino-aprendizagem que são desenvolvidas através de meios telemáticos, como internet, videoconferência, teleconferência, e nesse tipo de educação, o professor ele passa a ter vários papéis. Então, esses papéis, eles acabam se multiplicando, se diferenciando e também vão se complementando, exigindo uma grande capacidade de adaptação desse docente. Além disso, é necessário que o docente tenha muita criatividade diante de novas situações que ele vai enfrentar, assim como das novas propostas e também das atividades. Na educação online, o professor não mantém contato físico com seus alunos e todas as atividades, elas são realizadas basicamente pela internet. Em relação ao ensino remoto emergencial, ele é tido como uma modalidade de ensino que pressupõe o distanciamento geográfico dos professores e alunos e foi adotado de forma temporária nos diferentes níveis de ensino por instituições educacionais no mundo inteiro para que as atividades escolares não sejam interrompidas. Então, diante dessa pandemia, nós estamos hoje vivenciando um modo diferente em relação à educação. Nós estamos sendo privados do contato físico com os nossos alunos, portanto, nós tivemos que adequar a nossa forma de ensinar a esta nova realidade, a essa nova situação. No ensino remoto, a transmissão das aulas, ela vai acontecer em tempo real, e para isso nós utilizamos plataformas de streaming.
tanto os professores quanto os alunos, eles vão realizar as atividades nos mesmos horários em que as aulas das disciplinas ocorreria se fosse no tempo presencial, no momento presencial. Ou seja, a rotina da sala de aula, ela vai continuar, vai alternar apenas o ambiente, que agora não é mais o ambiente físico, e sim o ambiente virtual. E os alunos, e tanto alunos quanto professores, podem acessar esse ambiente de diferentes localidades. O ensino remoto, ele também utiliza recursos didáticos tecnológicos, como conteúdos assíncronos, para que as suas aulas possam ser enriquecidas. E por último, eu trago para vocês aqui a definição do ensino híbrido, ou seja, a caracterização desse ensino. Nesse tipo de ensino, ocorre uma combinação entre o ensino presencial e o ensino online, onde nós podemos agregar a educação à tecnologia. Nessa modalidade, não necessariamente as aulas ocorrem em tempo real, e são utilizados diversos recursos, como, por exemplo, a criação de conteúdos assíncronos, e esses conteúdos, eles podem ser de diversos formatos, como vídeos, áudios, textos, podcasts, enfim, temos vários tipos de ferramentas a serem utilizadas. A modalidade de ensino híbrido, ela então mescla o ensino online com o presencial de forma contínua. E isso, então, faz com que um complemente ao outro. Geralmente, o aluno recebe o material através da plataforma da instituição de ensino, e esse material, então, ele vai ser lido pelo estudante, vai ser explorado pelo estudante, para que ele possa se preparar para o encontro presencial com o professor, que vai acontecer, então, em outro momento. Com isso, pode acontecer o enriquecimento das aulas nos momentos presenciais. Com esse modelo de ensino, então, o aluno, ele cria a sua própria autonomia, pois ele acaba buscando o seu conhecimento, não só naquelas fontes em que são fornecidas pelo professor, como também em outras fontes disponíveis. A minha fala agora é mais em relação ao ensino remoto. Apesar da mesa redonda estar se referindo às experiências do ensino de botânica na educação à distância, eu faço um parênteses e venho colaborar com essa situação em que nós estamos vivenciando, que é o ensino remoto. Então, no ensino remoto, o que foi que eu fiz? Já iniciando, então, a minha fala sobre as minhas experiências, eu inicialmente peguei as minhas aulas presenciais e fiz uma adequação para que pudesse serem utilizadas nas aulas remotas. As aulas presenciais, eu não necessariamente utilizava ferramentas tecnológicas ou digitais. Já nas minhas aulas remotas, eu tive que ter toda uma preparação para poder utilizar a tecnologia digital como um meio ali de poder estar atuando e trabalhando toda a abordagem do meu conteúdo. Assim, que foi que eu cheguei a observar? Eu vi que, inicialmente, foi necessário definir os meus objetivos de aprendizagem. Eu peguei aqueles que eu já tinha relacionado às minhas aulas presenciais e fui vendo se havia necessidade de adequação, ou se todos aqueles meus objetivos eram os mesmos para que eu pudesse, então, utilizá-los nas minhas aulas remotas. Ao frigir dos ovos, eu acabei vendo que os meus objetivos, eles são os mesmos, tanto das minhas aulas presenciais, quanto das minhas aulas remotas. Depois, eu fiz a identificação e adaptação das minhas atividades. Eu já utilizava algumas atividades no ensino, nas minhas aulas presenciais, e fiz, então, uma análise para ver se elas eram possíveis de ser realizadas também nas minhas aulas remotas. Aquelas em que não havia como serem realizadas, eu passei a fazer uma adaptação. Também eu fiz uma pesquisa para saber se todo o meu material que eu
iria utilizar durante as minhas aulas remotas e ao longo do meu curso, se eles estavam disponíveis online, porque é muito importante que o aluno tenha acesso fácil a todos esses materiais e que, diante dessa situação, não há como ele ir a uma biblioteca ou ele presencialmente ir a um determinado local para a obtenção desse material. Então, eu fiz isso, analisei para ver se todo esse material, eles estavam disponíveis online. Além disso, eu fiz a escolha das ferramentas digitais mais adequadas. Inicialmente, eu não tinha muito conhecimento sobre as diversas ferramentas digitais que existem. Então, eu fiz uma pesquisa e fiz uma busca, me capacitei, participei de cursos online e aprendi sobre várias ferramentas digitais. A partir desse momento, então, analisando os meus objetivos de aprendizagem, eu vi quais ferramentas eu poderia utilizar nas minhas aulas remotas. E depois que eu fiz tudo isso, eu passei, então, a planejar ou fazer um replanejamento das minhas atividades presenciais, tentando transformá-las em algo que poderiam ser utilizadas remotamente. Uma coisa muito importante é que o tempo nas aulas presenciais é diferente do tempo nas aulas remotas. Nós sabemos que dentro desse ambiente virtual de aprendizagem, os alunos, eles acabam se distanciando muito do professor, e é necessário você chamar a atenção desse aluno, buscar formas e transformar o tempo da sua aula, segmentá-lo de tal forma em que as suas atividades possam ser melhor distribuídas. Assim, eu busquei plataformas que me fossem úteis para as minhas aulas remotas, e uma das que eu considerei mais adequada para a minha realidade foi a plataforma do Google Meet, onde a minha universidade, nós temos fácil acesso pela instituição, ela nos proporciona acesso a essa plataforma. E então, a partir daí, eu aprendi como utilizar essa plataforma e passei a realizar, a planejar as minhas aulas, os meus cursos, e então utilizei essas plataformas. Então, através disso, foram criados e montados vários cursos relacionados à botânica. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essas minhas experiências. Ao iniciar um curso, uma coisa muito importante, né, seja uma disciplina ou um curso de extensão, como foi o meu caso, eu ministrei uma disciplina na instituição e também ministrei vários cursos, ainda estou ministrando vários cursos de extensão na área de botânica. Então, a primeira coisa que eu vi a necessidade é de fazer um conhecimento da turma, é ter acesso ao perfil dos alunos daquela turma, conhecer cada um deles. Para tanto, eu utilizei de duas estratégias. Uma das estratégias foi através de um formulário, eu utilizei o Google Forms para a elaboração de uma enquete que eu denomino como diagnóstico da turma, onde solicitei a cada aluno o preenchimento, né, para que eu pudesse conhecê-lo e traçar um perfil deste meu aluno. No primeiro momento dos nossos encontros síncronos, eu faço, então, um momento de socialização, de apresentação de todos, onde eu convido cada um e eles falam um pouco deles para que todos possam conhecê-lo. Nesse momento é muito importante em que a câmera esteja aberta e que ele utilize o áudio, o microfone para falar. Assim, ocorre uma interação maior com todos ali presentes naquele ambiente virtual. Esse momento, ele é crucial, porque através dele você percebe, você consegue
ter uma sensibilidade em relação ao que ele espera, e através disso você consegue planejar as suas atividades. Cada turma, assim como no ensino presencial, no ensino remoto, cada turma ela vai ter a sua característica. E é muito importante esse momento inicial de conhecimento. Ao longo das minhas aulas remotas, em ambiente virtual de aprendizagem, eu, então, trago aqui algumas experiências. Uma das coisas importantes que eu gostaria de ressaltar é o uso do quadro branco digital. Através desse quadro branco digital, você pode compartilhar com os alunos, né, o quadro, e fazer com que eles interajam com você virtualmente, preenchendo esse quadro. Então, eu vou falar na sequência, né, existe uma ferramenta muito interessante que você pode disponibilizar o quadro e todos podem ter acesso simultâneo a esse quadro e todos eles podem preencher esse quadro com aquilo que você necessita naquele momento. O ensino remoto, uma coisa importante, normalmente nós utilizamos os nossos slides das nossas aulas presenciais, né, para as aulas remotas, mas eu acho interessante você revezar os seus slides com outros tipos de atividades, com outras ferramentas, e assim você quebra aquela monotonia, e quando vê 2, 3 horas seguidas de aula, acabam, então, não sendo tão cansativas. Além disso, quando eu estou utilizando os slides, uma coisa muito interessante e que eu sempre incentivo é que os alunos interajam pelo chat, fazendo perguntas, manifestando. Alguns alunos, ou dependendo da turma, muitos alunos, eles não possuem o microfone disponível para poder se manifestar em determinados momentos, para fazer os seus questionamentos ou seus comentários. Então, eu sempre incentivo a utilização do chat para que ocorra essa interação. Eu também gosto muito de diversificar as estratégias de ensino e das atividades para quebrar, então, esta monotonia. Através disso, eu construo várias estratégias que mantêm a atenção dos estudantes, como eu estou explanando sobre determinado assunto, de repente eu faço uma pergunta para a turma e pergunto, e faço perguntas direcionadas, perguntas gerais, e isso acaba quebrando um pouco aquela falta de atenção que um ou outro aluno possa ter. Uma coisa muito importante que eu considero no ensino remoto é a contextualização de todos os assuntos, de todas as temáticas que a gente vai abordar. Então, é preciso você contextualizar os assuntos, e isso faz com que os alunos se envolvam mais, e aquele tema, aquele assunto acaba sendo, então, de fácil apreensão por parte dos estudantes. Sempre quando eu estou explanando ou falando sobre alguma coisa, eu utilizo recortes do cotidiano, exemplos do cotidiano, como aquilo que eles têm em casa, aquilo que eles têm em mão, algo que eles utilizam e que está associado àquele assunto, àquela temática botânica que eu estou abordando. Isso facilita bastante essa interação e eles se envolvem bastante. Eu também procuro dosar essas atividades, distribuindo de maneira em que eu não excedo mais do que 20 minutos falando sobre determinado assunto. E assim eu consigo transformar essa minha aula em algo bem significativo em relação à atenção desses alunos. E também uma coisa muito importante é sempre estar estimulando esses alunos à reflexão, à colaboração e à participação. Sempre jogar uma pergunta, apresentar uma imagem e perguntar a sensação que eles têm, o que eles pensam sobre, como eles definem, enfim, sempre utilizando essa participação. Se algum aluno se manifesta falando, expondo a sua opinião, eu sempre convido outro, eu pergunto se todos concordam, se não concordam, enfim, eu sempre utilizo vários meios em que eles possam colaborar naquele momento de aula, participando e sempre refletindo sobre aquilo que eles estão
falando e aquilo que eles estão ali ouvindo e lendo. Agora, centrando mais em relação à botânica no ensino remoto, eu vou apresentar para vocês algumas experiências que eu tive, né, nesses últimos meses, durante essa pandemia, e que eu tenho certeza que eu vou levar depois em outros momentos. Então, são ferramentas, utilização de ferramentas, de estratégias de ensino e de materiais que eu acabei descobrindo e que achei super interessantes e que a partir de então já estão sendo agregados na minha prática pedagógica, não somente agora no ensino remoto, mas eu tenho certeza que eu vou utilizar posteriormente. Uma das atividades que eu realizei com os alunos foi que eu denominei Retratando as Plantas do Cotidiano. Então, eu solicitei aos alunos que, com o seu celular ou uma máquina fotográfica digital, que fizessem, que tomassem imagens da botânica que estavam dentro de suas casas, que estavam relacionadas ali ao seu dia a dia e que eles enxergavam. E pedi para que eles levassem esse olhar mais direcionado para aquilo que eles passam por perto, mas eles não dão muita atenção. Então, eu disse a eles que eles eram investigadores e que eles estavam em busca de plantas perdidas. E essa atividade foi muito interessante. Então, essas imagens que eu trago aqui para vocês são as imagens de vários alunos e a percepção deles em relação àquilo que tem no cotidiano deles, tem dentro da casa deles, mas que eles não percebiam como relacionados à botânica. Então, nós temos desde plantas até tecidos, onde a aluna, quando ela fez a sua exposição para a turma, ela falou assim, que observou não somente a estampa das flores no tecido, como também o que chamou a atenção para ela foi que o tecido é de algodão, e algodão também é uma planta. Então, a gente vê a associação que os alunos acabam fazendo em relação ao seu cotidiano. Uma aluna também, ela trouxe a imagem dos azulejos da sua cozinha, e ela falou assim, que ela nunca tinha parado para ver que ali tinham plantas sendo ilustradas. E aí ela também fez toda uma descrição botânica, ela falou sobre a pétala, falou sobre os estames, a disposição das flores e inflorescências, e assim, então, a gente pôde trabalhar vários conceitos botânicos relacionados, como a questão do morango, então a percepção dos frutos, e não foi somente isso que nós trabalhamos, não somente os conceitos botânicos em si, mas também a percepção deles em relação às plantas do seu dia a dia, a interação dessas plantas, e também nós fizemos uma discussão relacionados à domesticação de plantas, enfim, foram várias abordagens que puderam ser feitas e a aula se tornou muito rica. E isso tudo no ambiente virtual, né, dentro de uma plataforma, e todos puderam interagir. Nós ficamos conversando cerca de 1 hora sobre esse assunto, e quando terminou, eles ainda queriam conversar mais sobre. Então, é uma atividade muito interessante, essa estratégia, essa abordagem foi bem significativa. Em relação agora à utilização do quadro digital, como eu já falei anteriormente, eu utilizei essa ferramenta que já é disponível dentro do Google, que é o Jamboard. O Jamboard, então, é um quadro branco onde você pode disponibilizar, compartilhar com os alunos, com as pessoas que você queiram, e permitir com que eles acessem esse quadro branco e eles possam interagir. Nesse caso, eu utilizei para fazer algumas atividades, eu coloquei sequência, uma tirinha que abordasse um assunto de botânica, e fiz uma pergunta sobre isso, e pedi para que cada um respondesse, entrasse nesse quadro, e cada um respondesse através de notas coloridas, nessas etiquetas coloridas, que é disponível na própria ferramenta, e que cada um respondesse a essa pergunta,
E depois que cada um respondeu, nós acabamos discutindo e conversando sobre aquele assunto. Isso é interessante porque você pode projetar dentro da plataforma. Então, ao mesmo tempo em que eles estão acessando, eles estão interagindo, escrevendo, todos ali na sala, eles estão observando o que o outro está também escrevendo naquele momento. E assim eu fiz várias atividades relacionadas a isso. Sempre eu posso ser utilizada diversas abordagens, mas eu gostei de utilizar, o meu intuito, meu objetivo era a utilização das tirinhas como recurso didático. Então, eu fiz uma sequência didática utilizando as tirinhas, utilizando o Jamboard. E ao final, tinha uma página onde eu perguntava o que eles acharam desta atividade. E aí cada um colocou a sua percepção e foi muito legal, porque todos amaram, eles pediram para que essa atividade fosse repetida outras vezes, e eles acharam muito divertido, interessante, e uma coisa que um aluno chamou a atenção é que eu estou escrevendo e colocando a minha opinião e já estou vendo que meu colega também, se ele concorda ou se ele não concorda, e isso para mim está abrindo os meus horizontes. Então isso é muito legal, muito interessante para ser utilizado no ensino remoto também. Uma outra ferramenta que eu utilizei foi o Mentimeter, que é uma ferramenta online, gratuita, assim como o Jamboard, também ela é gratuito. O Mentimeter também é gratuito, tem a versão gratuita e tem a versão paga. Eu utilizo tudo versão gratuita. E aí, eu fiz uma enquete numa das aulas, perguntando, nós estávamos discutindo sobre diversidade vegetal e falando sobre grupos taxonômicos, a organização de plantas, classificação, taxonomia. E aí eu fiz uma enquete para eles e perguntando se mato e capim eram a mesma coisa. Então, eu montei uma sequência didática sobre isso, depois eu apresentei imagem, nós discutimos. E o interessante foi, enquanto eles acessam essa ferramenta e vão preenchendo a enquete, na tela você projeta já simultaneamente as respostas e isso vai gerando um gráfico. E depois, através desse gráfico, você pode, então, fazer a discussão com a turma. Então, para essa resposta, para essa pergunta, haviam 5 possibilidades de resposta e o aluno acessava essa ferramenta e escolhia qual era a opção que ele se identificava, e assim isso ia aparecendo, e depois nós fomos conversando, e isso, então, foi muito importante e muito legal a utilização dessa ferramenta. Uma outra ferramenta que eu gosto de utilizar são os vídeos disponíveis no YouTube. Então, através dele, você pode realizar várias atividades. Eu trouxe aqui o exemplo de 3 atividades que eu realizei. Essa primeira atividade foi numa aula sobre germinação de plantas, então eu busquei um vídeo em que ele tem poucos minutos, então eu sempre utilizo vídeos curtos, e bem informativos, então é necessário no ensino remoto, não só no ensino remoto, como no ensino presencial, nós fazermos a curadoria dos vídeos no YouTube, que é você selecionar previamente, ver aquela que se identifica, se atende ou não aos seus objetivos, se tem qualidade, e assim você pode montar estratégias de ensino utilizando esses vídeos. Então, uma das estratégias foi sobre a germinação de sementes, e nessa primeira imagem eu apresentei uma time-lapse que é sobre uma semente de feijão germinando, e isso, então, foi muito interessante, que eles passaram a acompanhar e a gente foi discutindo todo esse processo. Uma outra atividade foi relacionada à contextualização. Eu estou aqui na região Nordeste, então, grande parte dos meus alunos, eles são da região do semiárido, e a mandioca, a aipim, a macaxeira, ela é presente na alimentação diária das pessoas. Então, eu encontrei um curta disponível no YouTube, que chama Josué e o Pé de Macaxeira, que é uma releitura do João e o Pé de Feijão. E através desse vídeo, dessa animação,
nós assistimos, e aí nós trabalhamos vários conteúdos relacionados, então, à domesticação de plantas, à utilização raiz, caule, folha, flor e fruto, ou seja, organografia do vegetal, enfim, eu consegui fazer várias abordagens a partir desse vídeo. E eu trouxe aqui mais um exemplo, que é um vídeo disponível no YouTube também, produzido por Nando Reis, sobre a música Espatódia, onde ele conta toda a história de como foi que ele criou, o que é que levou à criação da música Espatódia. E aí ele conta a história da relação que ele tinha com essa planta na infância, enfim, e através disso eu utilizei para as aulas de biologia floral e também para as aulas de morfologia de caule. Então, foi muito enriquecedor e super interessante. Uma outra ferramenta que é muito conhecida para nós, que é o PowerPoint, ou qualquer outro programa relacionado à produção de slides para apresentação ou a produção de apresentações. Nesse caso, eu faço um recorte específico do PowerPoint, onde eu construí um jogo que nós fizemos para recordar todo o conteúdo que a gente tinha abordado ao longo de um conjunto de aulas. E aí, esse jogo que eu criei foi de uma roleta, então eu busquei modelos de construção dessa roleta na internet, e aí eu fiz a minha roleta, criei as minhas perguntas e fiz um jogo interativo, e isso foi muito enriquecedor na aula, e foi muito interessante, os alunos queriam ficar brincando com isso, e eles acabaram, então, prestando atenção, e todos queriam participar, todos queriam responder, e aí eles passaram a estudar mais, porque eles sabiam que em algum momento eu ia utilizar essa estratégia, esse jogo, como revisão do conteúdo, e eles não queriam ficar para trás, eles queriam participar, eles queriam acertar, enfim, nesse exemplo aqui, no jogo que eu criei chamado Botanic Game, eu fiz a abordagem de 3 conjuntos, 3 estilos de perguntas que foram responde ou passa, que estrutura é essa, e verdadeiro ou falso. E isso a gente pode ser trabalhado e pode ser modificado e adequado, e foi também muito enriquecedor durante o ensino remoto. Isso também a gente pode utilizar no ensino presencial. E aí, através dessa minha experiência que eu tive, além disso, eu fiz várias outras atividades, bolei outras ferramentas, utilizei outros tipos de quizzes, palavras cruzadas, outras interações que nós fizemos, enquetes durante a aula, enfim, utilizando outros programas, mas hoje eu trouxe essa minha experiência específica com essas daqui para vocês. E, através da minha vivência em relação a lecionar botânica no ensino remoto, eu trago aqui algumas ponderações, alguns desafios, alguns questionamentos, enfim. De tudo isso, de toda essa minha vivência que eu tive até então, eu vi que um dos maiores desafios está relacionado à acessibilidade. Acessibilidade não só em relação às pessoas, acessibilidade das pessoas em relação a aqueles portadores de alguma deficiência, mas também acessibilidade em relação ao tempo em que eles têm, ao local onde eles estão, se tem condições ou não, se estão em zona rural ou não, enfim, se eles têm conhecimento ou não naquelas ferramentas. Então, acessibilidade é um desafio grande que eu acredito que a gente ainda tem muito que caminhar em relação a isso. Percebo que tem muitos colegas que já conseguiram ter algumas experiências em relação a isso, conseguiram resolver positivamente, outras ainda têm dificuldade, mas acredito que a gente ainda está caminhando em busca de soluções que sejam mais positivas. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar em relação à tecnologia, uma vez que, apesar dessa nova geração, ela está altamente conectada
né, e ter conhecimento tecnológico, às vezes esse conhecimento tecnológico não é suficiente para que ele possa utilizar determinadas ferramentas, determinados aplicativos, ou de realizar determinadas funções. Não falo isso somente dos nossos alunos, como também em relação aos professores. Eu mesmo tive muitas dificuldades em relação à aprendizagem, mas eu sou uma pessoa persistente, então nós temos que ter persistência, nós temos que ter motivação e buscar conhecer novas tecnologias para que isso possa enriquecer as nossas aulas. Uma outra coisa também relacionada à tecnologia nós podemos dizer, associado a eu tenho internet disponível ou eu não tenho internet disponível, eu tenho equipamento ou eu não tenho equipamento. Isso também é um desafio que nós temos aí pela frente ainda em relação a isso. A contextualização é muito importante no ensino remoto. Eu aprendi que contextualizar me auxilia bastante em relação à atenção, a chamar a atenção dos alunos, ao engajamento desses estudantes naquele momento, na abordagem daquela temática, daqueles assuntos, daquele conteúdo, e faz com que eles se sintam parte daquele processo. Muito eles têm a colaborar, eles relatam suas vivências, as suas interações, e através disso nós transformamos muito aquele conhecimento que eles trazem numa linguagem mais apropriada para a sala de aula. Uma outra coisa muito importante está relacionada ao replanejamento. É realizar planejamentos constantemente. Não deu certo isso, vamos ver como é que eu posso fazer de uma outra forma. Retira essa ferramenta, utiliza outra, não utiliza essa ferramenta. Enfim, nós temos várias formas que nós podemos fazer em relação a isso, e o planejamento sempre vai ser essencial. Um dos entraves que eu acredito é em relação às atividades práticas. Eu vejo que em muitas disciplinas nós temos a prática que nós realizamos presencialmente. Então, é necessário pensar uma forma de transformar atividades práticas em algo que seja acessível no momento do ensino remoto. Dificilmente nós vamos ter sanado sobre isso, ou resolvido esse problema, porque a necessidade de você estar ali com o estudante e ele está aprendendo a manusear o microscópio, a utilizar um equipamento, isso acaba, então, sendo um dos pontos não muito favorável no ensino remoto. Mas acredito que nós possamos substituir isso temporariamente, mas eu ainda vejo a necessidade de utilizarmos de práticas e tentar uma forma. Por isso eu penso muito em relação ao ensino híbrido. Eu acredito que a nossa realidade, a partir de agora, seja mesclar todo esse nosso conhecimento em relação ao virtual com o ensino online, com o ensino presencial. Eu acredito que isso vem a somar, vem nos engrandecer, não só enquanto professores, mas também vai enriquecer as nossas aulas, vai ser enriquecedor para os alunos, assim como a nossa prática pedagógica, ela vai ser mais diversificada, e nós estaríamos ali associando todo esse conhecimento a uma melhor forma de aprendizagem para os alunos. Então, essa foi a minha vivência, né, um pouco da minha vivência em relação ao ensino remoto. Eu tenho muito para contar. Se alguém quiser trocar ideias, conversar comigo, esses são os meus contatos. E, mais uma vez, eu agradeço a comissão organizadora pelo convite para participar, e agradeço também a coordenadora da mesa, a doutora Luciana Dias Tomás, por esse convite, e que me propiciou contar um pouco dessa experiência que eu tive e estou tendo com o ensino remoto. Muito obrigado a todos e a todas, e tenham uma boa tarde. E agora, aguardo as perguntas, quem sabe a gente possa conversar um pouquinho mais.